ainda nesse debate. Hoje a gente teve um vídeo do Coppola, né, que bombou aí nas redes aí, causou muita polêmica. Será que é? Será que não é? Vamos lá, roda aí para a gente acompanhar. Que tal dar uma olhadinha no faturamento corrigido da revista Piauí e da sua parceira editorial, a Folha de São Paulo? Os números impressionam. No primeiro governo Lula, a Folha recebeu 213 milhões de reais em publicidade estatal federal via Secretaria de Comunicação. Já no segundo governo do ex-condenado por corrupção, o gasto com a Folha de São Paulo foi de 158 milhões. No primeiro governo Dilma, a Folha recebeu 93 milhões e no governo Dilma Temer, outros 63 milhões de reais. Mas aí veio o novo governo, vinculando gastos de publicidade com a efetiva audiência dos veículos de mídia. E a Folha, que chegou a faturar mais de R$500 bilhão durante o lulopetismo, teve que se contentar com apenas R$2 milhões do governo Bolsonaro. Bom, tá aí, Zezinho, você que acompanhou muito bem esse assunto, vamos começar já por você mais uma vez, e aí? Fica claro que aí o grupo Datafolha, que é da Folha, o UOL, todos juntos aí, ele tem interesse de tirar o presidente Bolsonaro. Então, essa diferença já está explicada aí pelo faturamento. Ele começa lá com 213 milhões e vem caindo, despencando até agora ganhar R$2 milhões. Então, há uma suspeição. Será que um instituto desse que tem interesse, aí eu não estou aqui, que tem interesse de tirar o presidente Bolsonaro, ele tem credibilidade nessas pesquisas? Essa é a pergunta que fica para o telespectador. Essa é a pergunta. Porque é o seguinte, se eu tenho interesse, eu não vou manipular os números, como o próprio Cajuí, em outras palavras, diz que esses números estão muito altos, que ele não acredita nesses números. Está aí, o juiz é coerente até no comentário dele. Eu vejo assim, já falei, acredito em pesquisa que dá 2, 3, 4, 5, tá na margem de erro, está tranquilo. Agora, 15 pontos, aí, meu amigo, está aí o faturamento aí do Datafolha, do Folha, está explicado aí que tem uma tendência e tem uma militância que quer fora Bolsonaro. Agora, ô Zezinho, quando você fala desse interesse do Grupo Folha, você não está ignorando acontecimentos do passado? Eu vou te dar um exemplo. A eleição do Collor. Tinha algum grupo de comunicação interessado na eleição do Collor? E depois, na sequência, a eleição do Fernando Henrique. Tinha algum grupo de comunicação interessado nessa... São contextos, são épocas diferentes e são, veja bem, o cenário é diferente. Hoje nós temos uma polarização. Já falei, 2 titãs, 2 gigantes e um numa crescente, que nenhum instituto de pesquisa está dando assim. Só o que deu 6 pontos eu vejo coerência. Esse de 15 aí, eu vejo que não tem coerência. Não tem. Você vai, olha, se isso está aqui, e você depois do dia 2, dia 3, você vai falar, Zezinho tinha razão. Você vai ver um dia antes das eleições, um dia antes, o Datafolha mudar, como ele mudou na eleição passada, ele colocar 2, 3 pontos na frente de um para o outro. Ramon Cojuí, continuamos com você. Eu não sei de onde é que o Coppola tirou os dados. Né? Porque aparece a matéria, ele é militância bolsonarista, ele fala com uma contundência, né? Mas eu não vi de onde ele tirou aqueles dados, 200 milhões, porque normalmente... Pegou da Secom. Não, então ele tinha que ter colocado os dados ali, para a gente checar o dado. Não tem essa conversa, jornalismo é jornalismo. Jornalismo você coloca o dado de onde é que eu tirei, até para o telespectador que tem dúvida sobre o dado, fazer a checagem da fonte. Ele não colocou isso ali. Colocou, olha, isso aqui como se fosse a verdade absoluta. Primeira coisa, Caio Coppola é um militante bolsonarista. Mas para te questionar, tu deveria ter um dado em mãos. Não, peraí. Tu deveria ter alguma coisa real em mãos para apresentar. Eu acabei de ver a reportagem. Se ele tem um dado, eu ia agora checar aqui a fonte que ele citasse, porque jornalismo é isso. O que ele fez ali foi o que o Jazinho diz, ele jorrou militância com dados que acredita quem quiser. O Bolsonaro vive falando em rombo de 900 bilhões, que é 200 bilhões daqui, aí quando você começa a somar os bilhões, o mundo acabou. Né? Então é uma tática discursiva de colocar números altos para confundir quem está lendo. Isso é típico do Lula, hein? Entendeu? Conheço. Lula que adora fazer uma confusão com números. Não, pois é. Então eu estou questionando aqui a credibilidade do Coppola de apresentar esses dados. No que diz respeito ao Grupo Folha,
O Partido dos Trabalhadores em São Paulo não tem um inimigo tão declarado quanto a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. O PT sempre enfrentou, né, o baronato paulista de frente. Nós, como Partido dos Trabalhadores, nunca tivemos a complacência desse grupo. Os frias, inimigos declarados de Lula, sempre trataram Lula com desprezo. Não tem o menor problema de tratar isso com o Datafolha ou com o Estado de São Paulo. São jornais que pertencem ao baronato paulista, um baronato que sempre defendeu os interesses dos patrões e sempre teve problemas com o Partido dos Trabalhadores. Então, os dados do Datafolha, para mim, não me surpreendem, não me alegram e nem me entristecem. O que eu falei aqui foi a questão da metodologia. Não estou questionando a credibilidade do órgão, de forma nenhuma. Uma metodologia aplicada, ela pode ter determinado resultado diferente de outra metodologia aplicada, e isso não necessariamente significa que há má-fé no processo de apuração. Isso pode ser ajustado com outra metodologia. Por isso que eu disse, para fazer a crítica se há má-fé, se há manipulação, você precisa pegar a metodologia que está lá no TSE e estudar e fazer a crítica da metodologia. Qualquer tipo de afirmação contrária é apenas um achismo descabido e aí não dá para discutir. Agora, uma coisa importante, Ramon, Ricardo, antes de eu chamar você, é que assim, você não pode exigir credibilidade de jornalista militante. Você não pode. Aliás, ninguém pode exigir. Não estou falando desse rapaz aí, do caso dele. Ele é pago. Quem quer que seja o jornalista, se for militante, você não ele pode exigir. Ele é pago pelo governo Bolsonaro. Você vai ver passionalidade. Esse Ricardo, Coppola é pago pelo governo Bolsonaro. Depois, Ricardo, por gentileza. Cícero, eu vejo que ele não ia colocar números assim aleatoriamente, né? De forma leviana. Isso daí são dados que está sendo apresentado para toda uma nação. Se dizer de onde a gente pode checar. Então ninguém vai manipular dados, informações inverídicas com o único objetivo de tentar desestabilizar o adversário. Por que o Datafolha faria isso, então? Porque a Datafolha já é comprovado. E porque o Mas o Coppola também não é comprovado. Por que o outro não é comprovado também? Você está dando pesos diferentes para o mesmo tipo de ação. Você está pagando pela empresa. Mas você está pagando a opinião do Coppola. O Coppola recebe do governo. Alguma coisa, alguma vantagem você quer nisso. Mas o Coppola também. Esses dados são manipulados. Mas o Coppola também. Na hora que você vê uma margem, uma diferença muito grande, e quando chega, como o Zezinho muito bem pontuou, quando chega às vésperas das eleições, esse número aí diminui muito, bastante, a ponto de dar uma margem aí de 2, 3 pontos a mais ou para menos para qualquer um dos dois candidatos, a gente vê um instituto completamente tendencioso. Você está afirmando que vai acontecer pela população. Não, eu tenho certeza por muita gente. Vai cair em descrédito. Bom, vamos lá então. Eu já dei como exemplo aqui a eleição de 2018, né? Que o Bolsonaro sempre esteve à frente. Sempre esteve à frente. Você está falando de segundo turno? Estou falando de primeiro turno. Também. Primeiro turno também. Primeiro turno também. Olha a diferença. Se você pegar os dados lá, você vai ver a diferença. Mesmo o primeiro turno, com tudo que tinha, vamos lá, com tudo que tinha contra o Bolsonaro sempre na frente. Sempre na frente. E no segundo turno continua na frente. Isso desde agosto. No primeiro turno, Bolsonaro tinha 17 pontos. No primeiro turno. Quando chegou depois da facada, aí que teve a pesquisa que deu 4 pontos. E depois, no segundo turno, aí o Datafolha, ela aceitou. No primeiro turno, se a gente vê os dados em relembrar, ela errou em todas as pesquisas. Bom, Buiú, vamos lá. Para a gente encerrar essa primeira parte, vamos lá, sua opinião. Então, é o que eu estou falando, porque, por exemplo, igual está falando, o juiz disse, Datafolha sempre foi inimiga fidegal do PT. E eu falo isso porque eu militei no PSDB por muito tempo, a gente sabia que a briga entre PSDB e Mas tem algum instituto, Buiú, que é amigo do PT? Oi? Tem algum instituto que é amigo do PT? Devem ter, mas veja só, mas tem instituto também que é amigo de Bolsonaro. Por exemplo, o BTG Pactual, ele é de Paulo Guedes. E deu 11% de frente para o Lula. Não poderia ter sido feito, não poderia ser diferente? É só olhar, pegar Genial Quest e BTG Pactual. É pago por um banco. Esse instituto, eles cobram. Você está entendendo? E a metodologia é totalmente diferente, porque o BTG e a Genial Quest, ela usa entrevistas de 1.000 pessoas, o outro usa de 2.000. Tudo que a Datafolha faz, ela faz dobrado.
Tá? E hoje, você pega um estado de São Paulo para pesquisar, pesquisou só um estado, mas o estado de São Paulo é 29,1% da população do Brasil. Mas normalmente, Buiu, essas pesquisas são 2.000, 2.500 pessoas. Essa foi 5 mil. Quanto? Chegou a 5.000, 5.300. Então, porque... você amplia muito mais o leque de horizonte numa pesquisa dessa. Porque isso é matemática. E outra, eu pergunto assim, qual é o interesse que as pessoas teriam em errar nisso? Agora, já disseram antes de Mas sair. eu tenho certeza que essa vão errar. Já saíram, essa Datafolha. Já saíram. Antes de sair a pesquisa, já estavam avisando que os bolsonaristas iam desqualificar a pesquisa, dizendo que a pesquisa só deu esse resultado porque orientaram os bolsonaristas a não responder a pesquisa. Qual o interesse que tem a Globo de contratar o tempo inteiro? Já viu Como é que eu vou saber? quantas empresas já foram contratadas pela Globo? A Globo é a maior contratante. Primeiro que eu não Eu acho que a pesquisa é séria pelo seguinte: o Bolsonaro ontem deu piti. Né? Ele atacou o rapaz, tomou o celular do rapaz. Ele estava nervoso, porque desde amanhã ele sabia o resultado do Datafolha. Ele estava exasperado e ele acredita nas pesquisas do Datafolha. E não é só isso, não. Não é só a questão de ter dado o piti. O Coppola aí, ele é contratado, ele recebe do grupo Bolsonaro para falar bem do Bolsonaro. Muito bem.